essa série é muito especial. Aí a gente fala, todas são especiais. Se uma por mês, desde que a gente começou o nosso refúgio, que a gente está completando em dezembro agora, final de dezembro, quanto tempo? Nosso refúgio? 3 anos. 3 anos, porque a gente começou o primeiro sábado de janeiro de 2023. 23, 24, 25, 3 anos. Todas as séries, como o Gabriel fala, tá lá. Vai lá no YouTube ou vai no site, você vai ver, tem assuntos interessantíssimos, tem alguns assim que são... Até eu vou lá, assisto de vez em quando, sabia? Voltei ano passado, comecei a olhar, falei, nossa, que legal, isso aqui tem uns negócios assim, muito interessantes, que eu vou lá rever. Mas estamos na reta final, para mim, que o nosso refúgio vai continuar até Jesus aparecer nas nuvens do céu, como ele falou. Mas a minha jornada aqui está terminando. Depois de 11 anos e meio na Bélgica, ainda não tem definição do que vai acontecer, mas hoje eu estava com a minha família, eu tenho 4 igrejas na Bélgica, 2 em Bruxelas, uma em Ghent e uma em Antwerp. E uma aqui em Bruxelas, que é em espanhol, o Gabriel estava lá hoje, o Gabriel e a Jéssica foram lá. Fizeram uma despedida para a gente hoje e já receberam um novo pastor. E foi emocionante, foi muito legal. Meus meninos ganharam tanto presente, a gente foi levar no carro, já estão aí com coelhinho, quem já viu, estão aí com os presentes. E eles falaram, papai, tudo isso é porque a gente nunca mais vai vir nessa igreja? Você vê a visão da criança, né? 5 anos, 6 anos. Aí o outro falou assim, eu nunca ganhei tanto presente na minha vida. Eu acho que nunca mais na minha vida eu vou ganhar tanto presente assim. E foi tão legal, eles estão assim curtindo. Foi muito gostoso o momento, mas ao mesmo tempo triste, né? Porque a gente se apega às pessoas, a gente tem um relacionamento. Então, a minha despedida aqui no nosso refúgio começa hoje. E vai durar 8 finais de semana. Então vai ser legal. Tem 8. Até o último final de semana de dezembro. E eu quero passar para vocês, vocês vão sentir hoje, que hoje o assunto é profundo. Eu estou até pedindo a Deus que me ajude a expressar bem, explicar bem aquilo que a gente vai conversar, porque é muito especial. O que eu tenho de melhor, a minha experiência com Deus, o que há de melhor, eu vou passar para vocês, o que é mais importante. Tem mais. Primeiro sábado de dezembro, não perca, venha. Você tem compromisso, o que tem que fazer? Cancela e vem. Porque a gente vai ter uma Santa Ceia, dia 6 de dezembro. Meu aniversário é dia 8 de dezembro. E a Santa Ceia vai ter bolo também. Vai ser para comemorar meu aniversário. Então você tem que vir. Quem se lembra, 2 anos atrás eu fiz 50 anos, aí eu convidei uma galera, a gente fez uma festa. Ano passado eu não quis nem cantar os parabéns para mim. A gente estava ali, cantaram, e eu fiquei lá com a cara assim, não canto, cantaram. Esse ano eu faço questão de comemorar com você meu aniversário de 52 anos. Então você tem que vir, dia 6 de dezembro. Já estou dando a dica. O bolo vai estar bom. E outras coisas mais. E venha para a Santa Ceia também, que vai ser ótimo. Tá bom? Tem outras coisas mais, eu vou dizer para vocês. Está lá o PowerPoint? Está colocando lá? Conseguiu, João Marcelo? Beleza. O que aconteceu em outubro que tem a ver com o tema de hoje, e eu achei super interessante, para a gente poder refletir sobre, o Gabriel falou, potencial máximo. Eu já falei sobre isso, não faz muito tempo, faz pouco tempo. Eu falei para vocês que eu não atingi o potencial máximo da minha altura. Era para ser mais alto, mas que bom, porque se eu tivesse 6 centímetros a mais, eu ia ser jogador de basquete, que eu amava jogar, passei a minha adolescência inteira. Juventude jogando basquete, não ia ser pastor, não ia estar aqui hoje falando com vocês, que eu ia jogar basquete. Mas fiquei devendo, porque eu não fiz aquilo que eu devia ter feito para atingir o potencial máximo. Quando meus pais se deram conta que eu era o menorzinho da turma, que eu não crescia, porque a gente morava em São Paulo, depois mudou para Goiânia, ficava só em apartamento, eu não brincava, não ia para a rua, ficava em casa na frente da televisão o dia inteiro, até que foi no médico. O médico analisou e falou, os músculos estão atrofiados. Você precisa fazer alongamento. Ele me deu uma série de alongamentos, porque o músculo estava segurando o osso, não deixava o osso crescer. E outra coisa, aí ele falou, basquete, bicicleta, natação. Para levar o corpo à exaustão. Quando chega na exaustão, ativa os hormônios do crescimento. O músculo alongado, o osso cresce. Resultado, eu falei, é isso? Falei para o médico, pensei, né? Deixa comigo. Eu era um tampinha com 12 anos. Com 14, eu já estava dessa altura. Eu cresci tudo que tinha que crescer em 2 anos. Foi uma beleza, né? Meus pais comprando camisa nova, calça nova, tênis novo. Cada 3 meses tinha que trocar. Sério. Porque a manga ficava assim, né?
Crescia, crescia, crescia. Foi uma coisa incrível. Para atingir o meu potencial máximo, eu não cheguei lá. Meus irmãos mais novos, meus pais já aprenderam a lição, já deram a dica para eles. Não quer ficar como ele? Quer crescer mais? Aí meus irmãos começaram a jogar vôlei e outras coisas. Aí meu irmão, que vem depois de mim, já tem 1,83. Meu irmão mais novo, 1,86. Já ficaram bem mais alto. Vocês vão imaginar agora, como eu já conheço tudo sobre isso, o tamanho que vai dar o Kalel e o Toff. A gente até fala para eles, né? Porque o Kalel já é. Ó, que a gente mora na área Flamon. Os belgas são altos. O Kalel, na idade dele, na faixa dele, aquele caderninho que dão, eu falei para vocês, já está acima da média, não, muito acima da média, no limite máximo, já maior. A gente vê uns meninos brincando assim, magrinho, pequenininho, vai descobrir, é 1 ano, 2 anos mais velho que o Kalel. O Kalel é o gigantão. Ele era um bebê João Bobo, assim, sabe aquele... Né? Todo desengonçado, grandão, enorme. A gente fez gigante. Mas é porque a gente sabe o que fazer. A gente fala, agora a gente abraça vocês assim, ó. Vai chegar o dia que a gente vai abraçar vocês assim, para cima, né? Que eles vão ficar maior do que eu. E a gente consegue tudo com eles assim. Fala para eles, ó, tem que comer, eles comem. Porque você tem que ficar mais alto que o papai. Tem que dormir, vai dormir. Tem que brincar, vai correr, vai exercitar, tudo. Eles fazem porque eles querem crescer e ficar maior que o papai. Então, olha só o potencial máximo, falando deles. O que acontecia? Lá onde a gente mora, eu descobri, muita gente aqui já foi lá em casa, eu descobri que na Bélgica, um dos esportes, se não é o esporte número 1, é o número 2. O que é? O que é o esporte que belga gosta? Ciclismo. Tanto é que eles têm o maior campeão de todos os tempos, é um belga chamado Ed Merckx. Tem uma estação de metrô. Você não foi? Vai lá. Tem até bicicleta dele, foto dele. Tem o nome da estação. Ganhou 4 vezes o Tour de France. O cara é... Realmente... E o belga gosta. Da porta da minha casa, literalmente, da porta da minha casa, começa uma corrida que sai. Kuurne é o nome da nossa cidade. Vem a Bruxelas e volta. Então é 200 quilômetros. 100 para vir, 100 para voltar. Os profissionais lá fazem isso em quanto tempo? 4 horas. Uma média de 50 km por hora. Eu, se for fazer, eu vou levar 8. Se conseguir fazer, né? O Maurício, uma vez foi lá em casa e ele topou o desafio, né? Não foi, Maurício? Você levou quanto tempo? Você saiu da sua casa e foi até lá em casa de bicicleta para um almoço num domingo. Quanto? 3 horas e 40. Ó, melhor que eu, porque eu faria num 4 e meia. Eu faria. Ele é muito mais fera que eu na bicicleta. Era, viu? Porque eu... Não sei se vocês perceberam, estou diferente. Ó, mudanças aconteceram. Vou explicar. Tem explicação isso aqui. Faz parte do assunto de hoje também. Então, o belga gosta de bicicleta. Meus meninos, lá na escola, na região que a gente mora, tem uma competição anual. Todas as faixas etárias. Começa com aquelas bicicletinhas de rodinha. Só que é sempre em outubro. Em outubro eu falei que eu estou onde? De férias no Brasil, fazendo minha divulgação de livros e tal. Quem que leva os meninos para a competição de bicicleta? A mãe. Pessoa menos indicada. Não há. Não há. Então, o que aconteceu? Vou mostrar para vocês. Coloca lá a imagem para vocês verem. Essa foto foi para o jornal da cidade. Eu achei tão legal. Deixa eu ver se aqui o meu... Ó o Kalel. Kalel aqui está o quê? 3 anos? 3 anos, né? Isso aqui foi 22 ou 23? 22. Então, o Kalel estava com 3 anos aqui. Ó, o Christoph está aqui. Estão vendo ali o vermelhinho? Onde estou apontando? Aqui está a avó deles e a Michelle aqui filmando para eu poder ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu? Põe o videozinho número 1 lá para a gente, casa. Quero mostrar para vocês. Vocês vão entender o potencial máximo hoje. Como que a coisa funciona. Olha só. Papai no Brasil, só receba o vídeo, a La Michelle, ó, filmando. Eles saem daqui, nessa idade, é um percurso muito simples. É uma avenida, uma rua central na cidade, e eles têm que ir e voltar. É só isso. Aí aqui, olha só, quanta gente, né? Do lado na rua, eles saíram da linha de chegada aqui, vão lá na frente e voltam. Todos pequenininhos, mais ou menos, mais de 10, né? Uns 12. A faixa da idade do Kalel. Aí eles estão vindo, olha lá. E eu aqui vendo o vídeo falei, cadê o Kalel? Cadê o Kalel? Cadê o Kalel? Não.
Passou o primeiro, passei o segundo. Aí eu tô lá no Brasil vendo o vídeo, torcendo pro meu filho e imaginando. Quero ver ele no potencial máximo. Quero ver ele ganhar. Quero ver ele chegar em primeiro. Lá vem o Caléu, ó. Lá vem o Caléu. Chegou em terceiro. Já tá bom, né? Porque eram mais de 10. Ele chegou em terceiro. Tá aí o Caléu. Muito bem. Coloca agora, por favor, a próxima foto lá. Então, o Christoph e o Caléu, desde pequenininho, participando, né, eu estimulando eles para... Tá aí, ó. Olha os pequenininhos aí. O pequenininho, o Christoph com a medalha, o Caléu, que chegou em terceiro. Já fiquei orgulhoso do nosso Caléu chegar em terceiro lugar. Por que ele não conseguiu? Eu falei para Michele, se eu tivesse aí, isso não tinha acontecido. Não falei? Eu não ia ficar em terceiro. Teve mais. Que depois a Michele se deu conta que ela esqueceu de verificar os pneus da bicicleta. E adivinha, eles estavam murcho. E ela deu risada e falou, culpa da mamãe. Que a bicicleta estava com os pneus murchos. 3 quilômetros de bicicleta de casa até lá. Já estava cansado e a bicicleta com o pneu murcho, imagina. Na hora da soneca da tarde. Realmente não tinha condição. Foi a primeira vez, né? Não ia rolar. Mas eu não estava lá, porque eu falei, se eu tivesse aí, isso não tinha acontecido. Porque o pneu ia estar calibrado, eu ia conversar com ele, eu ia estimular ele, porque ela está lá, que legal! Ela em inglês, né? Good job, good job. E o papai, não, o esquema é outro. Vamos ver a próxima imagem. Ano seguinte, pode passar lá para a gente, por favor. O ano seguinte, aí, não, 2 anos depois, porque naquele ano, olha só, o Caléu está aqui, ó. Olha o tamanho da bicicleta dele, aqui tinha mais ou menos uns 10 também. Só que acontece o seguinte, esse aqui, ó, é o campeão. Não tem jeito de ganhar desse aí. Ele já está com a camisa, ó, profissional, capacete profissional, o pai treina, o pai ensina, o pai é presente, o pai está lá. Coitado do Caléu, o pai está no Brasil, trabalhando, fazendo outras coisas. Quem estava ali? A mãe. Então, vamos ver, né? O que ia dar disso aqui? Hã? Os outros têm 2 anos a mais? Tem essa também. Então o Caléu. Mas aí, o que acontece? Vamos ver o videozinho. Olha lá. Ó, o campeão não tem chance. Não tem chance. O Caléu está em segundo. Olha a alegria do pai dele aqui, ó. Olha aqui de novo. Esse aqui é o pai dele. Vai. O pai estava lá, ó. Perdeu na linha de chegada. Não foi nem por ter perdido e ficado em terceiro de novo. Foi como? Aí o pai aqui, Michele, se eu tivesse aí, isso não tinha acontecido. Põe a imagem pra gente do PowerPoint ali pra gente. Olha lá, olha o pódio. O campeão lá feliz da vida. Olha a cara do Caléu. Olha a cara de feliz dele de ter ficado em terceiro. E esse aqui passou, literalmente. Se tivesse cronômetro, é aquele assim, ó, décimos de segundo. Ganhou, ficou em segundo. E eu indignado lá no Brasil, falando, meu filho ficou em terceiro. Cadê o potencial máximo dele? Vamos ver o que aconteceu com o Toff. Passa a próxima imagem, por favor. Olha aqui, ó, o Christoph está aqui. É esse aqui, de capacete amarelo, número 11. O rival dele é o 62. Você vê aqui pelos tamanhos, né? Ó, os outros aqui são pequenininhos. Eles estão ali para participar. Eles não sabiam pedalar, aqueles ali, aquela bicicleta sem pedal, tá vendo? Ó. Só que o Christoph já pedala, tem pai esse menino. Ensinei ele a pedalar, ele já estava fera. Ó, esse aqui também, ó, tá pedalando. A disputa era entre os dois. O Christoph tinha toda a chance de ganhar. Vê o que aconteceu? Olha o vídeo. Esse aqui foi ano passado. Olha lá. Saiu a corrida, olha lá o Christoph. Olha o rival dele, lá na frente, também já está em primeiro. Christoph em segundo, mas ele sentou o pau. Está indo lá na frente, vai voltar. Olha os coitadinhos aqui de rodinha, né? Estão aqui só, a gente chama de dente de leite, café com leite. Esses aqui só estão para... É igual na Fórmula 1, aqueles que chegam lá do 10º ao 20º, né, casa? Para dizer que participou, né? Para dizer que estava na categoria. Ó, viraram lá na frente e estão vindo. Olha isso. E eu lá no Brasil assistindo. E pensando, se eu tivesse lá. Olha lá. Christoph está em primeiro. Vai ganhar. Olha o irmão do outro aqui, o pai do outro aqui. Ó, na linha de chegada. Os dois. Na linha de chegada, literalmente décimos de segundo. O outro ganhou.
Cadê a imagem? Vamos lá na imagem. Olha lá meu filho, feliz da vida, com as mãozinhas para cima, todo contente. Número 2. Segundo, e eu pensando, se eu tivesse lá, isso não tinha acontecido. Isso não tinha acontecido. Resultado, esse ano, eu não fui para o Brasil, chegou outubro. Hã? Sim, eu não fui para o Brasil porque eu falei, esse ano eu vou estar na corrida deles. Esse ano eu estou aí. Aí eu falei, vem cá, vamos conversar. Kalel, Toff, é o seguinte, vamos treinar. Aí eu expliquei tudo para eles. E a corrida era na segunda-feira, feriado. Vocês lembram que agora em outubro teve um feriado na segunda-feira? Esse dia. E aí, sexta-feira foi treino, domingo foi treino. E eu explicando para eles, a saída é assim, no percurso é assim, foco. Vocês perderam na linha. O que vocês vão fazer? Não olha para trás. Esquece quem está vindo atrás. Mas vai estar colado em você. Então você olha para a linha, olha para frente e dá tudo que você tem e só para depois que passar da linha. Não para. Eu falei, não para depois que passar da linha. Vai em frente. Expliquei tudo para eles, treinei. Falei, vão acabar com essa coisa de morrer na praia. Potencial máximo. E aí, vamos ver o que aconteceu com o Christopher. Olha só, está aqui a imagem. Christopher está aqui, mesmo capacetinho amarelo, a bicicleta. Só que olha o seguinte, no ano passado, ele tinha a chance de ganhar, era o favorito, quase ganhou. Olha o problema, a gente nunca sabe o que vai acontecer com os rivais. 11. Agora eu estou lá. Até contei, tinha 11. Opa, cadê? Perdi uma imagem. Olha lá. O problema é o seguinte, ó, esses aqui, ó, não tem chance. Toff estava treinado, fera, entendeu? Sabia o que fazer. O problema, olha aqui. Olha o tamanho desse moleque do lado do meu menino. Olha o tamanho da bicicleta dele. Olha o tamanho dessa roda e o tamanho dessa rodinha aqui. O Toff já está prometido uma bicicleta nova. O problema é o seguinte, o menino maior que ele, com uma bicicleta maior, não tem chance. Por quê? Quando a bicicleta dá uma volta, quantos que o Toff tem que dar para acompanhar? Quantas pedaladas ele tem que dar? Essas bicicletas aqui, ó, tem marcha. A do Toff também. Tem uma marcha. Ele até fala para mim, papai, o Kalel tem uma bicicleta, tem 6 marchas a bicicleta do Kalel. Muito obrigado, Maurício, herdada do Carlinhos. Está fazendo sucesso lá com o Kalel. Mas o Toff é aquilo ali, mas ele estava treinado e motivado. Porque você olha a carinha dele nos anos anteriores, quando a mamãe estava lá, tudo que faz é uma beleza, né? Mas faltava alguém para motivar. Pai existe para isso. E eu, Toff, é assim, o moleque estava, a gente fala, com a faca nos dentes. Afiadíssimo. Dá uma olhada nesse vídeo, presta atenção na saída. Ó, o Toff saiu, já ficou em 5º. E eu falei, e agora? Olha lá, ele está aqui, ó, tem 4 na frente dele. Ele está aqui, ó, olha o Christopher. E agora é uma volta muito maior, no centro da cidade, pega várias ruas. Olha aqui a gana do moleque. E ele foi para passar aqueles 4. Ele já saiu em 5º. O que aconteceu? Vamos ver o próximo vídeo. Espera um pouquinho, não põe ainda não. Quer ouvir um pai empolgado? Eu fui para a linha de chegada. A Michelle gravou a saída e eu estava lá na linha de chegada. E só olhando para a reta, assim, ó, aquela avenida, eles deram uma volta. Eu não vi o que aconteceu. Eu só vi que o Toff saiu em 5º. O que vai acontecer? Quando eu olho, lá vem ele na frente. Olha só. Dá uma olhada nesse vídeo. Olha o Cristo. Escuta o pai empolgado. Escuta. Olha lá o menino grandão, com a bicicleta grande, muito maior que ele, em 2º, colado nele. Se ele vacilasse, olha lá, ó, olha a velocidade que ele... Olha aí, olha lá, chegou em 2º. Se ele bobeasse, ele perdia. Põe a foto agora, põe a imagem. Põe a imagem, finalmente. Pode colocar lá o PowerPoint. Olha aí. Aí, ganhou. Potencial máximo. Bicicleta menor, ele menor, não interessa. Chegou em 1º. Por quê? Porque eu estava lá. Mas sabe por quê que ele atingiu o potencial máximo?
Daqui 2 semanas eu vou conversar com o Kalel, aí vamos ver a história do Kalel. O Kalel é outra. Porque o Kalel, nossa, o Kalel, se o Toff é bom, o Kalel então, mas vai ser para outra semana, pode tirar. Olha o que aconteceu ali. Primeiro, ele gastou tempo se preparando, certo? Eu gastei tempo com ele. E eu estava mais interessado em ver ele ganhar do que ele. Você acha que ele ficou triste nos outros anos, quando ele ficou em segundo e terceiro? Nem um pouco. Ele estava feliz. Se ele chegasse em último, só participasse, todo mundo ganha a medalhinha, o que eu discordo, ganha o wafflezinho deles lá, o negócio, fica feliz. Né? Mas não, porque se a gente faz isso com a criança, ou com qualquer pessoa, a gente ensina que você não precisa se esforçar. Esse é um problema com essa geração. Na minha época não era assim. Né? Você tem que se esforçar. E aí ele se esforçou. E eu empolguei ele. E ele foi atingir o potencial máximo. Agora, ele só conseguiu chegar em primeiro e está orgulhoso e feliz porque levou para a escola, mostrou para a professora, mostrou para os colegas, fala para todo mundo, manda um videozinho para o vovô, para a vovó e tal. Eu ganhei. Esse ano eu fui campeão. E eu orgulhoso, gritando lá feliz da vida. Vai, Toff, não para, não para, não para. Ele não parou, ele passou da linha, foi para um quarteirão lá na frente, que ele nem viu a bandeirada. Ele estava tão focado que ele foi embora, teve que ir lá buscar o menino para vir para o pódio, porque ele... Mas por que ele ganhou? Porque ele seguiu à risca todos os ensinamentos que eu passei para ele. Ele obedeceu. Foco. Ele falou, eu confio no meu pai me ama, meu pai quer que me vê ganhando, quer que eu atinja o potencial máximo e eu vou seguir todos os conselhos dele. Resultado? Sabe o que eu pensei nessa série? Mudando de vida e hoje potencial máximo? Deus é um pai que ama a gente muito mais que eu amo meu pequenininho. Deus olha para nós e Ele quer ver a gente chegando em primeiro lugar. Ele quer ver a gente ganhando. Porque quando a gente ganha, a gente é feliz, a gente é realizado, a gente agradece a Ele, louva a Ele, adora Ele, o que Ele gosta de receber, porque é o beijo e abraço que a gente dá nele. E o nome dEle é glorificado. Está entendendo? Deus quer que você seja vencedor. Deus quer que você chegue em primeiro. Deus quer que você seja o melhor em tudo. E que você atinja o potencial máximo pelo qual Ele criou você. E Ele é o Pai orgulhoso. Que quando você ganha, Ele está lá gritando, feliz da vida, dizendo, a minha filha, o meu filho, trouxe honra para o nome da família. Chegou em primeiro. Só que tem um problema. Ó, esse livro aqui é o quê? O livro com as instruções. Está tudo aqui. Do jeitinho que eu instruí o Christoph para ele ganhar, eu falei, Michel, se eu tivesse lá, isso não tinha acontecido, né? Eu estava aqui, ele ganhou. Quando Deus está na nossa vida, não tem como perder. Só que a gente tem que seguir a instrução. A gente tem que seguir a recomendação, os conselhos, a risca. Porque se a gente seguir, o resultado não é outro. É vitória, na certa. É primeiro lugar. É garantia de sucesso. Deus criou a gente para ter sucesso. Só que a nossa parte é seguir a recomendação à risca. Se o Toff não tivesse seguido o que eu falei para ele, em algum momento, em algum instante, se ele tivesse vacilado, falhado, ele não ia ganhar, porque não tinha como. O outro era maior, o outro era mais forte, o outro tinha uma bicicleta, um equipamento melhor. Ele ia perder. Mas como ele seguiu tudo, desde a largada, e foi mantendo foco, lembrando tudo que eu falei para ele, mesmo sendo humanamente falando, olhando, não tem como, é impossível. O impossível aconteceu. Ele foi lá e fez. E ele ganhou. E eu nunca vou esquecer na minha vida, espero que ele nunca esqueça também, da nossa relação pai e filho, do orgulho que eu tenho dele ter ganhado, dele ter vencido. E eu falei para ele, esse final de semana, todo mundo lá no refúgio vai ver que você ganhou. E ele estava feliz. Falei, posso mostrar? Ele falou, pode. Deus tem uma relação com a gente de amor. E Ele ama ver a gente vencendo. Ele ama ver a gente tendo uma vida de sucesso, atingindo coisas que a gente nunca sonhou que poderia atingir. Por quê? Porque Ele é um pai de amor. Agora, tem um problema. Um dos problemas é esse. É a gente não seguir as recomendações que Deus dá, à risca. Não seguir direitinho. Esse é um problema. O outro problema é a gente não acreditar. E não é em Deus.
É não acreditar em quem? Em nós mesmos. Em nós mesmos. Por isso que o Christoph precisava de mim. Ele precisa de alguém que acredita nele mais do que ele mesmo. E eu falei para ele, você pode ganhar e você vai ganhar. Você só tem que fazer isso. E ele acreditou. Resultado, ganhou. A gente não acredita. Sabe uma história na Bíblia que mostra para a gente direitinho como que a gente não acredita? Para mim, um dos caras mais incríveis que já viveram nessa terra. Tanto pelo lado bom das coisas que ele fez, como aquilo que ele deixou de fazer ou não fez. Pedro. Pedro impulsivo, né? Era aquele camarada. O que acontece? Está no barco, Jesus vem andando sobre as águas, acharam que era um fantasma. Cara corajoso. Porque que eu saiba, na história desse mundo, só tiveram 2 que andaram sobre as águas. Um foi Jesus. O outro foi Pedro. E os outros 11 mané estão lá no barco assim, ó, só assistindo Pedro andar sobre as águas. Andou. Mas aí o que acontece? Vacilou. E aí, afundou. Por que ele afundou? Aí o texto fala que ele viu as ondas, ele viu o vento, ficou com medo, tirou os olhos de Jesus e afundou. Mas ele duvidou em algum momento de Jesus? Não. Tanto é que ele afunda, você olha no texto, ele diz assim, ó, ele estende a mão para Jesus e fala, salva-me. Ele sabia que Jesus podia salvar. Ele duvidou do quê? Como que eu posso estar fazendo isso? Eu não sou Jesus. Eu, Pedro. Nem Pedro, era Simão. Agora Pedro. Estou andando aqui. Ele não acreditou nele mesmo, que ele podia fazer aquilo. Mas Jesus falou em João 14, verso 12, vocês são meus discípulos, tudo que eu faço, vocês também farão. Tem que acreditar. O mesmo poder que Jesus teve e fez, ele dá para mim e eu também vou fazer. Eu tenho que acreditar. Tem uma coisa que eu vi recentemente agora. Um camarada grego. Ó, fui lá para a Grécia, volto cheio de história, né? Cheio de coisa aí. Vamos aproveitando. Ó. Ioannis Kouros. No começo dos anos 80, ele corria maratona. A gente sabe que a maratona vem de onde? Da Grécia. Né? Tinha uma cidade lá chamada Maratona. Estava tendo uma guerra e teve um soldado que recebeu uma missão. Você tem que correr até a cidade de Maratona e avisar eles isso, a informação da guerra. E ele foi correndo, não tinha cavalo, ele foi. Qual era a distância? 42 quilômetros. O soldado chegou lá, deu a mensagem, diz a história que morreu. De exaustão, de ter corrido aqueles 42 quilômetros. Daí que vem a maratona até hoje. São os 42 quilômetros e o nome da cidade da Grécia, Maratona. Esse camarada, esse grego, nos anos 80, ele corria maratonas e aí ele via que todo mundo chegava exausto no final e ele estava bem. 42 quilômetros. E ele, estou tranquilo, estou bem. Aí ele falou, quer saber uma coisa? Eu vou correr uma coisa chamada ultramaratona. Eu vou falar daqui a pouco o que eu ando fazendo, mas ultramaratona, olha só. A primeira que ele correu chamava Spartathlon, que tem uma cidade na Grécia chamada Esparta. O Spartathlon, que é o seguinte, você sai de Atenas e vai até Esparta. Sabe quantos quilômetros é de Atenas até Esparta? Ele correu essa ultramaratona, 212 quilômetros, correndo. Haja perna. Bom, aí o que acontece? Olha só, a partir daí, ele começou a ver que ele tinha uma resistência, alguma coisa especial, e ele começou a correr. 160 quilômetros, ele correu em 11 horas e 46 minutos. 160 quilômetros. Aí, ele resolveu correr 24 horas, sem parar. Um dia inteiro, dia e noite, 24 horas sem parar. Sabe quanto que ele correu? 302 quilômetros. Aí ele correu 48 horas, sem parar. 2 dias, sem parar. 473 quilômetros. Aí ele acabou correndo 1.600 quilômetros em 10 dias. E esses recordes que ele estabeleceu, lá nos anos 80, até hoje, não foram batidos. Então, os cientistas, médicos, começaram a dizer o seguinte, a gente vai ter que fazer um estudo na musculatura desse camarada, porque ele, possivelmente, ele tem uma recuperação muscular diferente dos outros. E descobriram que não tinha nada. E aí, sabe o que ele dizia? Ele insistia enfaticamente que era
algo que ele chamava transcendência mental. Ou seja, ele na mente dele dizia, eu posso, eu consigo, eu vou. E tem estudos que mostram que a nossa mente desiste praticamente em tudo na nossa vida, quando a gente ainda tem 40% de força sobrando para realizar aquilo. Ou seja, quando a gente chega a 60% do nosso limite, a nossa mente diz assim, deu, não aguento mais, não dá, vou morrer, é impossível. Só que o camarada, deixa eu dizer o nome dele de novo, Yannis Kouros, ele dizia para a mente dele, você não me engana, que eu sei que eu posso mais. E por isso ele ia e atingia mais. Qual que é o potencial máximo? Quem que está limitando o seu potencial máximo? Então eu vou dizer uma frase para vocês, talvez seja a mais importante que eu vou dizer hoje. Preste atenção. Só tem uma pessoa que pode impedir você de atingir o potencial máximo que Deus tem para a sua vida. Quem é essa pessoa? Você mesmo. Você mesmo. E eu, nessa jornada aqui no nosso refúgio, já vou começar em clima de despedida. São 8 finais de semana. Mas eu vou dizer para vocês. E eu já disse isso antes, quando a gente completou 2 anos. Daqui a pouco vai completar 3. Eu criei isso aqui pensando que eu ia ajudar muita gente. Já entenderam, né? Quem foi mais ajudado? Fui eu. Quem foi transformado? Fui eu. Quem que mudou de vida? Fui eu. Então eu amo isso aqui. Passei 1 mês longe para voltar para cá, para ter certeza de que aqui é meu lugar. Isso aqui é fantástico. Mudou a minha vida. Por isso que essa série chama Mudando de Vida. E eu vou mostrar para vocês como mudar de vida. Porque a minha vida mudou. Mudou. Em que sentido, você pode perguntar? Em que sentido sua vida mudou? Qual é a resposta? Em todos. Em todos. Em todos. É visível. Olha para mim. Mudou tudo. Mudou meu físico, mudou a minha mente, mudou o meu estado de espírito, as minhas emoções e, acima de tudo, a minha vida espiritual. Mudou tudo. Eu descobri uma coisa. O poder da mente é isso. Faz parte desse processo. Mas quando a gente tem um pai que está com a gente entende que ele ama a gente. E que ele quer ver a gente vencendo. E quer ver a gente atingindo o potencial máximo. A gente confia nele e segue as orientações dele, não tem como não vencer. Eu descobri uma coisa. O Christoph ganhou porque ele decidiu ganhar. Quando ele saiu ali em 5º, ele decidiu ganhar. Falou, eu vou ganhar. E ele foi, passou os outros 4. E ninguém pegava ele. Esse corredor grego, mesma coisa. Ele chegava ali e dizia, eu vou terminar essa jornada. Custe o que custar. Acredite ou não, teve uma corrida que ele quebrou o pé. O que ele fez? Terminou, com o pé quebrado. Porque ele colocou na cabeça dele, eu vou. Decisão é tudo que a gente tem. Você não tem mais nada. Você tem uma coisa chamada decisão. E é a coisa mais poderosa que você tem na tua vida. Porque ela faz parte do livre-arbítrio, da tua vontade. Nem Deus, nem Satanás toca na tua decisão. E quando alguém decide alguma coisa, seja contra Deus ou a favor dele, isso é sagrado. E tem uma força inimaginável. Eu descobri, nessa minha jornada e mudança de vida, que as decisões que eu tomo com Deus é o que define o poder dele na minha vida. E aí já era. Na hora que eu decido, já era. E eu vou mostrar para vocês nesses encontros. Mas uma delas foi agora, alguns meses atrás. Porque eu já estava em 1 ano e pouco, 1 ano e 1 mês, nessa minha jornada com Deus, que eu decidi orar toda a madrugada, fazer as orações durante o dia. Estou contando, né? Porque eu comecei 40 dias de oração, 15 de julho do ano passado. Eu comecei 40 dias, falei, vai resolver minha vida. 40 dias resolve. Essa é outra coisa que a gente tem que aprender. Não é simples assim. Por isso que a gente não pode perder tempo, porque é um processo longo e demorado. E aí eu li em Salmo 90, verso 12, que diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio. Estou contando. Hoje é o dia 482. Os 40 dias de oração já multiplicou mais de 10. Né? 482. E eu não paro. Toda madrugada, 3 às 4 da manhã, eu passo em oração. Às vezes 3 às 4:30. E eu tenho uma lista de oração.
E talvez você não sabia, seu nome está lá. E eu oro por você. Todos vocês que estão aqui, eu oro por vocês. Alguns por nome, porque é o pessoal que está aqui já todo final de semana, já há muito tempo. Isso mudou, transformou a minha vida. Foi uma decisão que eu tomei. E eu já decidi, chama aliança perpétua, que a Bíblia chama. Isso aqui vai até o dia que eu morrer ou Jesus voltar. A Michelle já sabe, é um hábito, um costume que eu tenho, acabou. Já é parte da minha vida. Mudou a minha vida, fez tão bem. Alguns meses atrás eu olhei para a Michelle, que ela vinha me cobrando isso há muito tempo. Ela dizia assim para mim. Um dia foi tão engraçado. Ela olhou para mim e falou, abre a boca. Ela falou, abre a boca. Ela olhou dentro da minha boca e falou assim, cadê meu marido? Está aí dentro em algum lugar, você engoliu ele. Porque ela falou, não foi com você que eu casei. O que eu casei era um e você está outro. E aí foi uma luta de anos e anos e anos e anos. Mas agora tudo mudou na minha vida. Porque eu tenho uma coisa que eu não tinha, que se chama domínio próprio. Que se chama fruto do Espírito. Que eu não tenho domínio próprio. Não tinha. Eu vi uma caixa de chocolate, ela estava aqui, amanhã você procurava, não achava. Eu ganhava de presente, igual eu ganhei hoje da outra igreja lá, a Michelle nem ficava sabendo que eu ganhei. Porque não chegava, não dava tempo de chegar nela. Eu não tinha domínio próprio. Não tinha. Como muda a vida da gente quando a gente está em conexão com Deus, se entrega totalmente para Ele. Eu olhei para a Michelle e falei assim, Michelle, estou cansado de ser gordo. Sabe o que aconteceu? 6 semanas depois, não sou mais gordo. 6 semanas. Quantos quilos? 10. Se foi. Não perdi, porque perder corre o risco de achar. Eu joguei fora. Acabou. E por que a camisa? Porque essa camisa eu ganhei de presente dela. Tem um significado. A primeira vez que a Michelle me viu, eu estava usando uma camisa rosa. Era um rosa clarinho, assim. Ela olhou, gostou e ainda pensou assim, tem que ser muito homem para usar uma camisa rosa. Ela estava certa. Aí ela me deu essa camisa de presente, já tem vários anos. E eu usei, e é bonita, não é? Michelle tem bom gosto. Eu entrei ali, alguém olhou para mim e falou assim, que chique. É mesmo, a Michelle me deu de presente. Quantos anos fazia que eu não usava essa camisa? Mais ou menos uns 8. Porque não cabia mais, não servia mais, não tinha como. Que prazer, que alegria, colocar de novo o presente da minha esposa, ela olhar para mim e falar assim, meu marido voltou, agora é você, né? Acho que vomitou ele, né? Que estava lá dentro, tinha comido. A questão é, pastor, o que você fez para perder 10 quilos em 6 semanas? A questão não é essa, a questão não é o que eu fiz, a questão é, onde você encontrou força de vontade e determinação para levar adiante a decisão que você tomou? É aí que está a questão. É aí que está a questão. E é esse que é o ponto do potencial máximo. Hoje eu estou no meu potencial máximo. Vou dizer para vocês, olha o que aconteceu. Eu sempre fui bem atlético, sempre gostei. Porque eu não crescia, eu falei para vocês, eu tinha 12 anos, o médico falou que tinha que exercitar. Não parei mais, então eu corria, andava de bicicleta, jogava basquete, nadava. E eu, na minha juventude, fui sempre muito envolvido com esportes e tal. Eu vou fazer 52 anos, hoje é dia 8 de dezembro, daqui um mês, vou fazer 52. O que aconteceu? Eu comecei a me exercitar nesse último ano, voltei a correr, voltei a andar de bicicleta, Maurício sabe que eu gosto muito, né? Ele que me motivou, estimulou no começo, comprei uma bicicleta dessas de fibra de carbono, 7 quilos, comprei uma ousada, que é caro pra caramba o negócio. Estava vendo umas aí, uns camaradas lá perto da minha região, 10 mil, uma bicicleta dessa. Falei, isso aí acho que é o preço de um carro, brincadeira, né? 10 mil. Mas eu comprei uma ousada e estou lá andando de bicicleta e comecei. E quando eu cheguei no momento que eu tomei a decisão, eu já estava mais em forma. Só que aí, conforme eu fui perdendo peso, foi ficando mais fácil. E eu fui perdendo rápido, porque eu levei a sério o meu processo. Porque eu sou assim, eu quero as coisas para ontem. Eu falei, eu não vou ficar esperando aqui meses para poder emagrecer. 6 semanas foi o suficiente para perder 10 quilos. Mas aí, alguém aqui em Bruxelas, um personal trainer, ele falou uma coisa interessante. O que são 10 quilos? Eu nunca tinha parado para pensar. Imagina uma mochila, você coloca nas costas, e dentro dessa mochila tem 5 garrafas de 2 litros. É pesado? 5 garrafas de 2 litros?
dentro de uma mochila nas suas costas, são os 10 quilos que eu joguei fora. Aí imagina, conforme eu fui, andando de bicicleta, correndo, nadando, foi ficando mais leve, foi ficando mais fácil. Resultado, de repente eu estava correndo 8 quilômetros, coisa que eu já não fazia há muitos anos. Mas aí, no instante, eu estava correndo 10. E agora eu estou correndo 13. Aí eu pegava a minha bicicleta, que eu andava 40 quilômetros, 50, agora eu estou indo 80. Fácil. Aí os meninos começaram a fazer natação, e eu, enquanto eles estão fazendo a aula de natação, eu fui nadar. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu nadei 1 hora, sem parar, 2 quilômetros. Falei, o que aconteceu? Mudança de vida, potencial máximo. Vou fazer 52 anos. Quando eu tinha 25, 26, a metade da minha idade, eu não conseguia fazer isso. Eu não corria 13 quilômetros. Eu não conseguia pegar uma bicicleta e andar 80 quilômetros. Eu não conseguia nadar 1 hora sem parar, 2 quilômetros. E hoje, com 52, eu faço. Está entendendo o que é atingir o potencial máximo? E isso é físico, é mental, é emocional, é espiritual e influencia tudo na nossa vida. Onde que começa? Na decisão. E a primeira decisão tem que ser espiritual. Aguenta mais um pouquinho aí, porque já o tempo está indo, né? Dá para ir mais um pouquinho? Porque é profundo o negócio aqui. Ou alguém precisa ir embora? Senão a gente faz uma pausa e continua semana que vem. Quer mais? Então, olha só. Então, deixa eu explicar para vocês. Olha só isso. Na Bíblia, a gente encontra a fórmula para o sucesso. Deus deu. Deus deu a fórmula para o sucesso. Se a gente aprender e colocar em prática, está no primeiro mandamento que Deus deu. Vamos dar uma olhada? Eu quero ver quem que lê aí para mim. Gênesis capítulo 1, está no primeiro capítulo da Bíblia. Primeiro mandamento que Deus deu, ele dá a fórmula para o sucesso. Olha só. Gênesis 1, verso 28. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Deus é o Criador. E Ele criou a gente, segundo Ele mesmo diz, a imagem e semelhança. A gente é igual a Ele. Deus criou, por quê? Por que Deus criou a terra, criou o ser humano? Por que Ele criou a gente? Ele precisava? Não precisa. Ele é completo. Ele é pleno. Não precisava de nós. Ele criou por um motivo. A única explicação que a gente tem, por que Deus criou a terra e criou a gente, porque Ele é o Criador. Criador faz o quê? Cria. Não tem jeito. É a natureza dele. É criar. Como eu vi um filósofo muito interessante, o Clóvis de Barros, lá no Brasil, ele fala, você pode ver no YouTube, é fantástico, ele fala assim, ó, passarinho passareia, né? E aí ele vai falando as coisas, né? Vento venteia, sopra, sol brilha, cada um segue sua natureza e faz aquilo que foi feito para fazer. Deus é criador, Ele cria. Agora, se Ele criou a gente à imagem e semelhança dEle, então Ele criou a gente para ser o quê também? Criador, para criar. E olha como o ser humano é criador, é criativo. Olha o que a gente tem nesse mundo. Olha quanta coisa o homem criou e inventou. Porque a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, Ele é criador, a gente está aqui para criar também. E a gente não só cria, como a gente também procria. Nem anjo tem isso. Anjo não tem sexualidade, anjo não procria. A gente procria. A gente é um mini criador. Eu criei 2. Valzira criou mais, né, Valzira? Muitos, né? Eu lembro uma senhora lá de Minas, tão engraçada. Ela, da idade da Valzira, a gente conversando, ela contando a história da família dela, ela teve mais de 10 filhos. E aí eu ri tanto, porque ela falou assim, então, e aí eu e meu marido casamos, a gente morava naquela fazenda, e a gente teve essa manada de filhos. Quando ela falou aquilo, eu não aguentei. Ela riu, eu ri, a gente riu muito. Nunca vou esquecer, é uma manada de filhos, né? Então, a gente procria. Agora, vamos lá ver, Gênesis 1, 28. Sérgio, você achou aí? Quem que está aí? Quem que tem aí? Gênesis 1, 28. Esse é o primeiro mandamento de Deus. Primeiro mandamento de Deus. Quem que lê para nós? Ó, microfone aqui. Lê pausado. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
Obrigado, Sérgio. Olha só. Primeiro mandamento que Deus dá para Adão e Eva. Primeiro mandamento. Ele diz assim, ó, 5 coisas. Primeira coisa que ele mandou fazer, 5 coisas. Só que lá no hebraico, quando a gente pega o verbo, a gente tem que entender o verbo. Ele diz assim, primeira coisa ele fala, sede fecundos. É o verbo ser. Sede fecundo. É o verbo ser. Depois ele diz assim, multiplicai. É uma coisa para fazer. Depois ele diz, enchei a terra. É outra coisa para fazer. Então é o verbo fazer. Sujeitai-a. Você tem que ter, dominar. Sujeitai. É outra coisa para fazer. E aí lá está dizendo assim, não está dizendo dominai. Está dizendo tenha domínio. É o verbo ter. Então, os 5 itens desse primeiro mandamento que Deus deu é ser, seja, faça, tenha. Seja fecundo, faça o quê? Multiplicai, faça o quê? Encha a terra, faça o quê? Sujeitai-a e tenha domínio. Essa é a fórmula do sucesso. Ser, fazer, ter. É isso. Se você entender isso, você vai ter sucesso. Ser, fazer, ter. Nessa ordem. Só que o ser humano e o pecado inverteu tudo. Aí a gente pensa assim, eu quero ter. A gente vai no ter. A gente não pensa no ser e no fazer. E o crime vem de onde? Vem da pessoa querer ter sem fazer. Aí é crime. Porque aqui é fácil. Que é a coisa fácil. Quer ter sem fazer. Ó, eu pedi a ajuda da Michelle e ela falou que não vai me ajudar, mas eu preciso de alguém inteligente. Então vai ter que ser o Gabriel. Ela sugeriu a Alessandra, mas ela está ocupada na mesa. Ó, tá, o seu conceito está bom. Eu falei, preciso de uma pessoa bem inteligente. Ela falou, Alessandra. Ela está, mas não precisa falar, não precisa fazer nada. Mas se o Gabriel vier, vocês decidem aí. Então vem aqui, Gabriel. Ó, é o seguinte. Você vai fazer o seguinte, você vai segurar o microfone para mim e vai segurar essa bola. Fica aqui, de cá. Vamos fazer um gráfico, para a gente poder pensar. Segura aqui. Ó. É o seguinte, ó, eu sou o gráfico. Assim. Essa vertical, ela é... Peraí, deixa eu ver. Como que fica melhor. Vocês estão entendendo o gráfico? Quando tem X e Y, faz assim, ó. A bolinha vai ser onde está no gráfico. Tá? Então, deixa eu ver. Assim ou assim? Como que vai ficar melhor para vocês verem? Assim? Assim? Assim está melhor. Ok. Ok. Um dos eixos é esforço e o outro é resultado. Ok? Então, vamos pensar assim. Esse aqui é resultado e esse aqui é esforço. Então, coloca a bolinha onde tem pouco esforço e pouco resultado. Aí mesmo. Estão visualizando? Pouco esforço, pouco resultado. Esse é esforço? Hã? Esse aqui é esforço, esse aqui é resultado. Ok? Pouco esforço, pouco resultado. Não tem problema. Você esforçou pouco e recebeu pouco. Agora, coloca muito esforço e pouco resultado. Tá certo? Não, então vamos assim, ó. Aqui é esforço, aqui é resultado. Tá? Vai ficar melhor. Então tá certo. Vamos colocar aqui, ó. Esforço, resultado. Aqui tá certo. Pouco esforço, resultado. Tanto faz. Aí tá o quê? Muito esforço, pouco resultado. Ninguém quer, né? Isso aí não serve para nada. Agora coloca onde é o melhor lugar. É aí? O que é aí? Muito esforço, muito resultado. É o melhor lugar? Porque tem gente que sonha estar onde? Põe lá. O que é aí? Pouco esforço e muito resultado. Mas aí é onde está o crime. Porque nessa vida... Põe aqui embaixo. Porque nessa vida, conseguir muito resultado com pouco esforço, sem chance. Não funciona. É crime. É a mesma coisa que eu falei do querer ter sem fazer. Certo? Então, o melhor é aqui, ó. Muito esforço, muito resultado. Obrigado, Gabriel. Realmente você é inteligente. Passou no teste. Pode ser pastor do nosso refúgio. E aí que está. Deus falou, seja, faça, tenha. Mas a gente quer ter sem fazer. Então, quer dizer, pouco esforço, muito resultado. O que é isso? É o traficante de droga,
é o corrupto na política, e aí vai, a lista é grande. Pouco esforço, muito resultado. Não, a gente tem que esquecer o ter, porque o ter é resultado do fazer. Mas o que dá o sentido para o ter é o fazer. O Toff ganhou a medalha de primeiro lugar. Ele fez, tem mérito, aquilo tem valor, que ele fez. Mas o que dá sentido para o fazer e dá autoridade para o fazer é o ser. Tudo começa no ser. Deus criou a gente para ser. E aí eu estou sendo honesto e sincero com vocês. A minha vida mudou, não pelo que eu tenho, conquistei e estou conquistando, não pelo que eu faço, mas é porque eu descobri que eu tenho que ir aonde? Na raiz. E a raiz é o quê? Ser. Eu fui buscar Deus para mudar quem eu sou. E aí muda tudo. A vida da gente muda completamente. E eu, se eu já falei, vou repetir. O maior presente que eu ganhei na minha vida foi o dia que a Michele... Por quê? Porque quem convive comigo há 21 anos, todo dia, é ela. O dia que ela chegou para mim, acho que foi março desse ano, a gente saindo daqui de noite, sábado à noite, como esse, indo lá para casa, e no caminho ganhei o maior presente disso tudo. Que ela fala para mim, sabe que eu sempre te amei, mas agora está muito mais fácil. Ou seja, você mudou, você está mudando para melhor. Melhor marido, melhor pai, melhor filho, melhor irmão, melhor amigo, melhor filho de Deus. Essa é a mudança de vida. E quando as pessoas ao redor olham para a gente e veem, não tem presente maior. Então, o segredo é ser. Quando Moisés foi falar com o faraó, o que ele fez? Uma pergunta para Deus. Deus falou tudo para ele. Mostrou para ele a mão que virou lepra, o cajado que virou a serpente. Aí falou para ele assim, quando eu chegar para o faraó, eu vou dizer quem me enviou. E aí eu vi um pregador, alguém falando esses dias, dizendo o seguinte, que ele por anos achou que essa pergunta era muito burra. Não era uma pergunta boa. Porque ele falou, eu estivesse no lugar de Moisés, a gente é gente, mas seria assim, o que eu digo para o faraó que o Senhor vai fazer? Para ele ficar com medo, para ele entender. E Deus fez, não fez? 10 pragas. Mas não, Moisés entendia. Ele foi no quem é, o ser. E aí Deus falou o quê? Diga que é o eu sou. Porque o ser absoluto é ele. Ele é. E no português a gente tem isso, em outras línguas a gente não tem, porque a gente tem o ser e estar, né? A gente está. A gente não é. Quem é ele? Eu sou. E aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado e eu achei fantástico. Que ele diz assim, até um ateu, você pergunta para o ateu, você acredita em quê? Ele diz assim, eu sou ateu. Olha que interessante. Antes dele definir quem ele é, ele tem que dizer, eu sou. Ele define Deus, ele fala o nome de Deus, para depois dizer, eu sou ateu. Nem o ateu escapa. Olha que lindo, não é? Vamos concluir por hoje, porque deve ter mais série pela frente. Eu só quero dizer para vocês o seguinte. A gente precisa atingir o potencial máximo. E Deus quer que a gente atinja esse potencial máximo. A gente só não vai atingir se a gente não quiser. Porque a única pessoa que pode atrapalhar somos nós mesmos. Deus abençoa todo mundo nesse mundo. Ele tem bênção para todo mundo. E eu quero deixar bem claro para todos vocês, mas especialmente para alguns de vocês que estão numa fase de decisão na vida. Porque estão tão pertinho do potencial máximo que o inimigo está lutando para tirar você desse potencial máximo. Ele não quer. De jeito nenhum que você chegue lá. Porque se chegar ali, acabou para ele. Acabou. Então, olha o que acontece. Eu quero que a gente leia. Você leia, se você tiver seu telefone, mas eu vou ler para você. Mateus 5,45 diz assim. Bom, isso aqui é o sermão da montanha, Jesus está falando. Essas são palavras de Jesus. Ele disse assim, Mateus 5,45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos.
Jesus está dizendo que Deus faz o sol e a chuva cair sobre quem? Sobre bons e maus, justos e injustos. Ele abençoa a todos. Todo mundo que está, 8 bilhões de pessoas nesse mundo, estão vivos, deve a quem? A Deus. É bênção dele. Então Deus abençoa todo mundo. Então tem bênçãos básicas de Deus, que Ele dá para todos. Só que Deus tem bênçãos muito mais especiais e maiores, para ajudar a gente a chegar no potencial máximo. E é só quando a gente chega lá que a gente recebe elas. E eu vou dizer para vocês, nasci cristão, cresci cristão, e em alguns sentidos eu estava longe do meu potencial máximo. Em vários sentidos. Confesso, fisicamente, e outras coisas mais. Mas agora eu estou sentindo que eu estou chegando lá e estou crescendo, porque eu tomei certas decisões. E eu não estou me contentando só com o sol e a chuva que Deus dá. Eu quero as bênçãos especiais. Só que as bênçãos especiais de Deus só vêm para aqueles que decidem se entregar inteiramente para Ele e seguir o manual. O que diz na palavra de Deus? João 14, 15. João 14, 12, ele falou, vocês são meus discípulos, vão fazer tudo, né? Vão poder fazer tudo que eu os mandar. Vocês vão fazer, o que eu faço, vocês vão fazer. Aí no 15 ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O segredo do sucesso está em obedecer a Deus. Lembrando, Christoph ganhou a corrida porque ele obedeceu todas as instruções que eu dei para ele. O outro era maior, mais forte, bicicleta melhor, tudo. Ficou olhando a traseira do Christoph. E teve que subir no segundo lugar. Porque o Christoph ganhou. Ele obedeceu. Quando a gente obedece os mandamentos de Deus, as leis de Deus, a gente recebe as bênçãos especiais de Deus. Aquelas que são reservadas só para aqueles que são fiéis. Então eu quero concluir hoje com esse pensamento. Para dizer para você, sua vida pode até estar indo bem. E você pode até estar recebendo as bênçãos de Deus. Mas eu temo que você está se contentando com o sol e a chuva. Que o ímpio também recebe. Que você está contentando com viver. Sendo que Deus tem muito, muito, muito mais para te dar. E Ele está com um presente assim, na mão dele, olhando para você, só esperando. Eu sei, por experiência própria, tomar uma decisão. Está só esperando você dizer assim, eu quero, e eu vou fazer, e eu vou obedecer, e eu vou cumprir essa lei, e eu vou viver com alegria, do jeito que a tua palavra orienta. E aí, Ele vai dar um sorriso, e vai te estender o presente incrível, que você nem sonha ou imagina, Ele vai colocar na tua mão. Mas depende da sua decisão. É a sua liberdade. E é você que tem que decidir escolher. Então quem sabe é hoje. O dia que você vai pensar, vai analisar na sua vida, nessa semana, você vai orar, vai refletir, vai dizer, dá para ser melhor. Eu quero mais bênçãos. Eu quero esse presente maravilhoso que o Senhor tem para me dar. E eu sei quem está atrapalhando. Sou eu. Eu não entreguei tudo. Eu não confiei tudo. Mas se você entregar e confiar, Ele vai te dar, na hora, um presente incrível. Que você vai dizer, eu não imaginava que a vida poderia ser assim. Quem está falando é alguém que experimenta isso todo dia. E tem testemunha. Tem testemunha aqui que sabe. Como que a mudança de vida acontece. Por dentro, aqui e por fora. Acontece. Quando a gente se entrega totalmente a Deus e diz para Ele, eu vou cumprir os seus mandamentos. Eu quero a tua bênção. Eu não quero só o sol e a chuva. Eu quero aquele presente especial que o Senhor tem para aqueles que te amam. Porque Jesus nos ama. A ponto de fazer o quê? Dar a vida por nós. Aí Jesus diz assim para você, você não tem que morrer por mim. Porque eu já morri por você. Eu não quero esse sacrifício. Mas eu quero que você viva por mim. Eu morri por você para você viver por mim. E se você viver por mim, aí você vai ter vida em abundância. E vida em abundância? Vamos descobrir essa série. E eu vou contar para vocês. É a plenitude. É ter paz. É ter alegria.
é não faltar nada. Não falta nada fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Não falta nada, porque Deus provê tudo para nós. É a hora da oração. Quem que vai vir aqui comigo para dizer: hoje é o dia da decisão. Eu vou tomar minha decisão. E eu vou dizer para Deus, eu vou entregar tudo. O poder começa na decisão. Pode vir. Quem quer vir orar? Vamos fazer o círculo aqui, do lado do outro. E a gente vai dizer para ele: eu vou entregar tudo, porque eu quero a bênção especial que o Senhor tem só para aqueles que te obedecem e fazem a tua vontade. Está aqui meus campeões, né? Os ciclistas do papai. Né, Christoph? Primeiro lugar no pódio. Finalmente. Que bom que você veio hoje. Que bom que você está aqui. Quem quiser pode vir, dá tempo. Pode vir fazer aqui parte do círculo, pode dar as mãos aqui. A gente vai simplesmente orar e pedir a bênção de Deus para a sua vida, para que você nessa semana saia daqui iluminado, inspirado. Tem mais alguém que quer vir? Pode vir. Tem espaço aqui, ó. Quem está fora lá da roda, entra na roda. Isso, ó. Quem está em pé ali, ó, vem aqui, pode dar a mão. Entra aqui na roda. Isso. Pode entrar aqui que a gente tem lugar. Sempre tem lugar para mais um. Vamos orar e pedir para Deus que o que a gente aprendeu hoje seja gravado na nossa mente, no nosso coração, e que a gente coloque em prática, começando hoje mesmo, para a gente atingir o nosso potencial máximo e ver o nosso Pai com um sorriso no rosto, pulando de alegria e dizendo: meu filho, minha filha, chegou lá. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra que fala ao nosso coração, pelos exemplos que encontramos nela. E ajude-nos na nossa vida a focar naquilo que tem valor. Não no ter, nem no fazer, mas no ser. E a gente quer ser como Jesus. Porque se a gente for aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, a gente vai fazer aquilo que o Senhor quer. E a gente vai poder ter tudo. Tudo que a gente sonhou e desejou. Mais do que a gente imagina. Nos ajude a gastar tempo naquilo que importa, para sermos cada vez mais como o nosso Senhor Jesus, lendo a Tua palavra, aprendendo a respeito de quem Tu és e colocando em prática na nossa vida a Tua vontade e os Teus mandamentos. Abençoe cada um que veio aqui hoje, que aquilo que aprendemos hoje possa ser gravado na nossa mente, no nosso coração, mas ajuda-nos a praticar, a desenvolver as habilidades que nós precisamos desenvolver para crescer espiritualmente e atingirmos o potencial máximo para o qual o Senhor nos criou. Por isso nós queremos orar mais, ler mais a Tua palavra e aquilo que a gente aprender, colocar em prática imediatamente, para sermos transformados e moldados pela Tua mão poderosa. Abençoe cada um aqui e a cada um que está em casa assistindo também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.